welcome to one more class. Olá, todo mundo, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos aprender a nossa aula de hoje. Aula 1, nosso objeto de conhecimento, Environmental Awareness. Text Typology, Narration Descriptive. Detalhamento, reconhecimento e produção de textos narrativos descritivos em inglês, com foco na conscientização ambiental. Então vamos para mais uma aula. Muita atenção, vamos lá, let's go! Ok, então vamos começar a nossa aula de hoje nessa paisagem, nesse entardecer. E eu quero que você olhe com atenção para essa imagem que está me cercando aqui, porque nós temos 3 perguntas sobre ela. Vamos começar fazendo 3 perguntas. A primeira, what do you see? O que você vê? Então, olha essa imagem e veja o que você vê. What do you see? Nós temos árvores, nós temos o sol, o céu, então the sunset, the heaven, the river, the trees. Então nós temos alguns elementos aqui. A segunda pergunta que nós temos é, is it beautiful? Is it beautiful? Talvez você conheça a palavra beautiful, significa bonito. E eu estou perguntando se ela é bonita. Então, quando nós estamos diante de algo belo, de algo bonito, nós reconhecemos facilmente. Então, eu diria que sim, né? É algo bonito, essa imagem é bonita. Mas tem uma terceira pergunta aqui. Do we need to protect it? Do we need to protect it? E olha a palavra protect. E nós temos a palavra need também. Nós precisamos proteger isso. Nós precisamos proteger essa landscape, essa paisagem, essa beleza natural que nós vemos, que nós muitas vezes vivenciamos no dia a dia, mas às vezes até passa um pouco despercebido. Precisamos proteger? Claro que sim, né? Então nós conseguimos ver muitos elementos, nós conseguimos ver que é bonito e nós precisamos proteger. Agora nós vamos ver um vídeo do nosso personagem Bruno e ver como ele se relaciona com a natureza, com o meio ambiente, e eu quero que você preste bastante atenção na forma como ele se relaciona com esses elementos. Ok? Vamos lá? Welcome to our story, Bruno and the River. Every morning, Bruno walks to the river near his village. The sun shines through the tall green trees, and the air smells fresh. He hears the sound of parrots flying above, and monkeys jumping from branch to branch. The river is clear, and the water moves slowly, like it's resting. Fishermen prepare their boats, but they never throw trash into the water. Bruno picks small pieces of plastic that he finds on the ground. He smiles because he knows that every little action protects the forest and the animals that live there. É isso aí, pequenas ações fazem grande diferença. Small actions make a big difference. Então, veja como eles se relacionam bem com o meio ambiente, protegendo, cuidando, e essa deve ser a nossa atitude também. Mas vamos aproveitar esse vídeo que assistimos, o nosso tópico, para aprender algumas palavras em inglês. Então, você vai ver algumas imagens, você vai ouvir o som, e eu queria que você repetisse assim que ouvisse essas palavras, para que você internalizasse e aprendesse palavras novas, ou que você revesse as palavras que você já conhece. Então, você vai ouvir, vai ver a imagem e vai repetir juntamente, ok? Vamos lá? Forest, forest, floresta, floresta. River, river, rio, rio. Pollution, pollution, poluição.
poluição. Fisherman, fisherman. Pescadores, pescadores. To protect, to protect. Proteger, proteger. To destroy, to destroy. Destruir, destruir. Ok, vamos rever essas palavras agora? Então, nós temos aqui forest, floresta. Então, veja aí, nós temos a imagem de uma floresta e a pronúncia é forest. Você pode repetir comigo. Forest, forest, ok? Vamos para a próxima. Aqui nós temos river, que seria o rio, né? River. Então, como que nós chamamos o rio em inglês? Rio que muitas vezes é tão familiar para nós, né? Então, river. Repeat after me. River. Vamos à próxima. Aqui nós temos algo que nós devemos evitar, né? Pollution. Pollution significa poluição. Então, nós temos essa palavra, você pode repetir comigo, pollution. Pollution. Ok, a próxima nós temos aqui uma profissão, pescadores, fisherman. Fisherman. Então, repeat after me, fisherman. Então, mais uma palavra para a gente aprender hoje. Vamos ver mais uma. Agora nós temos o verbo to protect, que significa proteger. To protect. Ok? Repeat after me. To protect. Ok. Então, vamos para o próximo. Nós temos aqui outro verbo agora, algo que também devemos evitar e combater. To destroy. To destroy. Repeat. To destroy. É o verbo destruir. Então, acompanha comigo agora um texto sobre o Bruno, né? O nosso personagem, texto que a gente acabou de ouvir e acompanhar nesse vídeo. Então, olha só, nós temos aqui, every morning, Bruno walks to the river near his village. Ó, já tem uma palavra que é familiar ali, que é o river, ok? River. Então, the sun shines through the tall green trees. Então, o sol brilha através das árvores altas. Mas a gente vai ler todo esse texto? Não, a gente está aqui nesse texto em busca de algumas informações específicas. E eu tenho 3 perguntas para fazer sobre ele. Então, nós temos aqui, vamos ver o texto, eu quero marcar com você 3 informações aqui. Bruno walks to the river near his village. The river is clear. They never throw trash into the water. Então, essas 3 frases, poxa, professor, ainda não estou entendendo, mas vamos com calma. A primeira pergunta que eu queria fazer sobre esse texto que nós estamos olhando, verificando as palavras que a gente já conhece, é: Where does Bruno walk to every morning? Então, onde que o Bruno caminha, ou para onde, toda manhã? Então, para onde ele caminha toda manhã? No nosso texto, nós temos essa resposta logo no início. Every morning, Bruno walks to the river near his village. Então, ele caminha para o rio, né, próximo do rio, da sua vila. Agora, outra pergunta. Como está o rio? Como está o rio? Né? O river. How is the river? The river is clear. Então, o rio está limpo. Então, a gente está vendo aí na frase destacada, the river is clear. Uma terceira pergunta que nós temos sobre esse texto é: Do fishermen throw trash into the river? In the river? Do fishermen throw trash in the river? Então, os pescadores, eles jogam lixo no rio? A resposta está destacada aí, ó. They never throw trash into the water. Então, eles nunca jogam lixo na água. Essas 3 frases, elas são importantes para a gente aqui. Por quê? Porque todas elas têm algo em comum. Todas elas têm algo em comum. Elas estão no mesmo tempo verbal. Elas estão no presente. Não estão no passado, nem no futuro. Elas se tratam do presente. Então, Bruno walks to the river. É algo que ele faz every morning, toda manhã. Então, é algo do presente.
E esse é o tempo verbal que a gente vai estudar hoje em língua inglesa. Nós vamos estudar o simple present. Então, vamos ver como esse tempo verbal é utilizado. Então, acompanha comigo aqui. O simple present, ele é utilizado, então, para falar de hábitos e rotinas. Algo que acontece regularmente. Então, olha a nossa frase aí. Bruno walks to the river every morning. Bruno walks to the river every morning. Ou seja, o Bruno caminha até o rio todas as manhãs. Pense em coisas que você faz rotineiramente. Provavelmente você acorda todas as manhãs, toma café, né? Você vai trabalhar, vai estudar. Coisas que você faz na sua rotina. Quando você quer expressar algo da sua rotina, algo que acontece regularmente, você vai utilizar esse tempo verbal, o simple present. Então, Bruno walks to the river every morning. É algo que ele faz todas as manhãs. Então, já grava essa informação, o simple present é usado para isso. Ok? Vamos agora para um segundo uso do simple present. O simple present ele também é utilizado para expressar fatos e verdades permanentes, ou que não mudam facilmente. Olha a frase que nós temos aqui no exemplo. The Amazon River is long and beautiful. O rio Amazonas é longo e bonito. Isso é uma verdade. Isso, é um fato, não dá para contestar. Então, quando nós pensamos em fatos, em verdades permanentes, coisas que são óbvias, quando nós queremos expressar isso em inglês, o tempo verbal que a gente vai utilizar é o simple present. The Amazon River is long and beautiful. Então, pense em outros fatos. Por exemplo, o céu é azul, né? Então, é um fato. A bola é redonda, né? Então, nós temos outro fato. Se nós fôssemos dizer isso em inglês, nós iríamos usar o simple present. The sky is blue. Então, coisas que são factuais, verdades permanentes. Então, ó, já vai gravando. Hábitos, verdades permanentes, fatos. E agora vamos ver um terceiro uso do simple present. Nós utilizamos o simple present para descrever cenas ou características, muito usado em textos narrativos e descritivos, algo que a gente vai estudar ainda durante as nossas aulas. Descrever cenas ou características. Então, o simple present é usado para descrever cenas ou características, muito utilizado em textos narrativos descritivos. Olha o exemplo. The forest is green and full of animals. The forest is green and full of animals. A floresta é verde e cheia de animais. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está descrevendo a floresta. Está descrevendo a floresta. Adjetivando, colocando alguns adjetivos. Então, quando eu quero descrever um objeto, descrever uma situação, descrever uma cena, então eu vou utilizar o simple present. The forest is green and full of animals. Esse é o nosso exemplo. Muito bem, então nós podemos gravar agora 3 palavras que se relacionam com o simple present. Essas 3 palavras são os hábitos, os fatos e as descrições. Então, eu vou utilizar o simple present para falar sobre hábitos, rotinas, fatos e para descrever algo. Descrever. Mas tudo bem, professor, como que eu vou utilizar esse tal do simple present? Como que eu vou escrever? Já entendi em que situações eu vou utilizar, mas como que ele funciona numa frase? Como que é uma frase no simple present? Calma, vamos começar com a frase afirmativa. Então, nós vamos entender, então, como que funciona uma frase no simple present. Então, aqui nós temos a estrutura. Então, nós temos a estrutura aqui, que é o sujeito, que é o verbo e o complemento. Subject, base verb and complemento. Então, nós temos o sujeito, o verbo principal e o complemento. Como seria essa frase? Vamos ver o exemplo. I, you, we, they protect the forest. Perceba que nessa frase eu posso utilizar qualquer um dos pronomes pessoais aqui mencionados. Por exemplo, o I, que significa eu, o you, você, o we, nós,
e o they, que significa eles. Então, para esses pronomes pessoais, eu vou seguir essa mesma estrutura. Sujeito, verbo e complemento. Então, eu posso dizer I protect the forest. Eu protejo a floresta. Ou você pode dizer you protect the forest. Então, perceba que o verbo não vai mudar. É diferente do português, é mais fácil, né? No português, nós temos várias conjugações. Se eu fosse dizer o verbo proteger, eu teria que dizer eu protejo, tu protejas, ele protege, nós protegemos. Então, são várias variações para cada pronome. Aqui, perceba que para I, you, we, they, o verbo continua da mesma forma, sem alteração, sem mudança. Nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. Então, ok até aqui? Mas você sabe que não só tem esses pronomes pessoais aqui, né? Você sabe que está faltando alguns aí. Se não sabe, a gente vai ver. Então, nós temos o pronome he, she, it, que são a terceira pessoa. A terceira pessoa. E aqui, se tratando de frases afirmativas, que é o que nós estamos vendo, a estrutura agora, a gente precisa de bastante atenção. Porque nós temos o sujeito, nós temos o verbo, e esse verbo ele pode vir acompanhado de S ou ES, na terceira pessoa do singular. E aí, então, temos o complemento da frase. Então, veja aqui o nosso exemplo. He, she, it. Esses pronomes estão na terceira pessoa, né? O he para ele, she para ela. O it significa ele ou ela, mas para coisas, objetos e, às vezes, animais. Então, he, she, it protects the forest. Teve uma mudança aqui na frase, né? Na nossa conjugação. Nós adicionamos o S. Então, he, she, it protects the forest. Então, se eu quero dizer ele protege a floresta, eu adiciono o S no verbo e fica he protects the forest. Ele protege a floresta. Ok? Mas, na terceira pessoa, perceba que ali no parênteses está escrito adicionar S ou ES. Então, em alguns momentos do verbo eu vou adicionar o S e outras vezes o ES. Mas quando? Quando que eu vou fazer isso? Vamos entender melhor aqui. Então, nós temos algumas regras para essa conjugação da terceira pessoa. O he, o she e o it. Para a maioria dos verbos, de modo geral, de regra geral, a gente vai adicionar o S. Então, veja o verbo walk, o verbo andar. Se eu for colocá-lo na terceira pessoa, eu vou adicionar o S. Walk, walks. Então, você vai adicionar o S de modo geral. Mas, quando o verbo ele termina com O, CH, SH, SS, X, você vai adicionar ES. Então, temos essas duas regras para as terminações aqui, ok? Então, olha esse exemplo. O verbo go termina com O. Então, ele vai ficar goes. A pronúncia é goes, mas com ES no final. O verbo watch, o verbo assistir, ele termina com CH. Então, ele entra nessa regrinha aqui. Na terceira pessoa, você vai acrescentar o ES. Então, fica watches. Watches. Então, atenção. Se eu utilizar a terceira pessoa, he, she e it, eu preciso observar as terminações dos verbos. Se eles tiverem uma dessas terminações aqui apresentadas, você vai adicionar ES. Se não, vai apenas adicionar o S. Temos mais uma regra. Você vai trocar o Y por IES quando ele for precedido de consoante. Veja só essa regra aqui. Veja o verbo study, o verbo estudar. Se eu quero dizer ela estuda, she studies, veja que o verbo study, ele termina em Y e é precedido de consoante. Study, studies. Não, atenção, não é todo verbo terminado em Y que eu vou fazer isso. Pensa no verbo play, por exemplo, que significa brincar, jogar. O verbo play, ele termina com Y, mas ele é precedido de uma vogal. Então, você só vai adicionar o S. Aqui, no caso do study, ele é precedido de consoante. Por isso, ele fica studies. Studies. Ok? Então, essa é a estrutura
das frases afirmativas. Agora, quando eu quero formular frases negativas, vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui. Aqui, ó, eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o auxiliar, do e das. E eu tenho a partícula not. Então, do e das mais o not e o verbo principal. Então, para formar frases negativas, eu vou utilizar o do e o das mais o not. Mas sempre o do e das? Não. Você vai utilizar para os pronomes I, you, we, they, o do not, ok? Do not. Ou na forma contraída, don't. Don't. Então, aqui, olha essa frase. I don't ou I do not cut the trees. Então, eu não corto as árvores, né? I don't, ok? Então, para I, you, we, they, do not ou don't, ok? Agora, se eu tenho o he, she, it, o verbo na terceira pessoa, a conjugação na terceira pessoa, como que eu vou utilizar essa minha frase na negativa? Eu vou utilizar o does not. Então, olha só. He, she, it does not ou doesn't cut the trees. Muito bem? Então, para eu formar frases negativas, então eu vou utilizar o do not ou does not. Na forma contraída, don't ou doesn't. É assim que eu construo as frases negativas. Então, nós vimos as frases afirmativas, nós vimos as frases negativas. E agora eu quero que você me acompanhe em alguns exemplos aqui. Veja esse exemplo. Fishermen clean the river every week. Então vamos analisar essa frase. A tradução é: os pescadores limpam o rio toda semana. Olha só, primeira coisa que a gente observa aqui é que se trata de uma frase sobre rotina, sobre algo que acontece regularmente. Como que eu sei disso? Pelo every week, que significa toda semana. Então, é algo que ele faz costumeiramente, é da sua rotina. Então, fishermen clean the river every week. Então, essa frase está no simple present. E ele segue a estrutura de uma frase afirmativa. O sujeito, subject, então ali, fishermen, clean, perceba que o verbo aqui não está alterado. The river every week, então, os pescadores limpam o rio toda semana. Então, você tem o sujeito, o base verb, o verbo principal, e o complemento da frase. Então, vamos ver mais um exemplo? Então, nós temos aqui, people do not throw trash into the water. People do not throw trash into the water. O que você já observou aí? Você observou que essa é uma frase negativa, certo? Então, você já observou isso pela partícula not, pelo do not. People do not throw trash into the water. As pessoas não jogam lixo na água. Então, veja que a estrutura é similar da afirmativa, porém, você adiciona o do not, que é isso que vai tornar a nossa frase negativa. People do not throw trash into the water. As pessoas não jogam lixo na água. Então, ele está descrevendo um fato, está descrevendo uma situação, que as pessoas não jogam lixo na água. É uma frase no simple present e ela segue aquelas regras que a gente acabou de aprender. Ok? Vamos ver mais um exemplo? The sun shines on the forest in the morning. Olha só. O sol brilha na floresta pela manhã. Então, the sun shines. Aqui, olha só. Aqui a gente tem a regra, a aplicação da regra da terceira pessoa, da conjugação na terceira pessoa. Por quê? Porque aqui o meu sujeito é the sun, o sol. Então, se a gente fosse substituir por um pronome, a gente substituiria pelo it. Então, aqui ele está na terceira pessoa. O verbo é shine, e aí ele tem o acréscimo do S. The sun shines on the forest in the morning. O sol brilha na floresta pela manhã. Então, veja que é um fato. Nós estamos descrevendo um fato aqui. Então, quando nós queremos descrever fatos em inglês, nós vamos utilizar o simple present. Então, vimos 3 situações, vimos frases afirmativas, frases negativas. De modo geral, você vai
prestar atenção, com mais atenção, no he, she, it, na terceira pessoa. Que lá você vai adicionar o S, ou ES, ou IES, dependendo da terminação do verbo. Ok? Então, vamos colocar isso em prática? Vamos ver mais um exemplo. The forest is home to many animals. A floresta é lar de muitos animais. Então, agora, depois de todos esses exemplos, a gente já percebe que o verbo aqui está no simple present. The forest is. O is é o famoso verbo to be, né? O verbo to be. Forest is home to many animals. A floresta é lar de muitos animais. Agora vamos continuar praticando isso com o nosso quiz. Vamos lá. Ok, muito bem. Então, tem algumas questões aqui que eu separei para a gente praticar, ok? Então, vamos aqui na tela comigo. Você tem aqui a primeira questão. Complete the sentence. Complete the sentence. The river... Aí, né? Você tem um espaço. Clean and beautiful. Então, como que eu vou completar aqui essa frase? Vou completar com are? Vou completar com is ou vou completar com be? Então, lembra que o verbo to be ele também está no simple present, né? Então, aqui a opção correta vai ser a letra B. The river is clean and beautiful. Então, a minha resposta é a letra B. The river is clean and beautiful. Vamos ver mais uma questão para a gente praticar? Então, olha só. Agora, olha aqui. Choose the correct sentence. Escolha a alternativa correta, a frase correta. Qual dessas frases aqui está correta? Vamos analisar uma a uma? Então, olha só. A primeira coisa que eu identifico aqui é o sujeito. O sujeito aqui é he. Então, lembra que isso aqui é a terceira pessoa, que esse sujeito está na terceira pessoa. Então, ele vai seguir aquela conjugação, aquela regra que nós aprendemos de adicionar S, ES ou IES no verbo. Então, olha só. He picked up plastic from the ground. Então, veja que o verbo aqui ele está sem o S, né? Então, não pode ser a letra A, ok? Vamos ver a letra C? Aqui nós temos he picking up plastic from the ground. He picking up plastic from the ground. Aqui nós já temos outro tempo verbal, que é o present continuous. A gente não viu nada sobre ing na aula de hoje, certo? Então, você já vai chegar na sua resposta, que é a letra B. A nossa resposta correta é a letra B. He picks up plastic from the ground. Então, vamos lá. Nós temos mais uma aqui, agora uma negativa. Fishermen throw trash in the water. Então, pescadores, que foi uma palavra que a gente aprendeu, e lembra que pescadores aqui está no plural, né? Não jogam lixo na água. Então, como que a gente vai usar aqui a negativa? Como fisherman está no plural, nós temos aqui que nós não vamos utilizar o does not, ok? Porque se nós fôssemos substituir por um pronome, substituiríamos pelo pronome they, eles. Então, a gente viu que com they a gente utiliza do not, ou contraído don't. Fishermen do not throw trash in the water. Vamos continuar. Então, nós temos aqui which sentence is in the simple present. Então, aqui, qual das sentenças está no simple present? Bruno was cleaning the river. Bruno cleans the river every day. Bruno is cleaning the river now. Você está esperto, viu que tem ali o S depois do verbo, então você já identificou que é a letra B, a letter B, ok? Bruno cleans the river every day. E a nossa última aqui, complete the sentence with the correct verb form. Então, com a forma correta do verbo. Você viu que o the sun, se nós fôssemos substituir por um pronome, seria it. Então, ele vai seguir a regra da terceira pessoa, você vai adicionar o S. Então, fica the sun shines through the trees every morning, ok? Então,
Nós aprendemos hoje bastante coisa sobre o Simple Present, a forma de utilizar, quando utilizarmos e como estruturamos o Simple Present aqui. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. See you, bye bye, see you in the next class. Vejo você na próxima aula. Bye bye.